Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos, assim, mais explosivos e francamente desconfortáveis do Novo Testamento. Com certeza. É o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um texto bem denso. E para guiar a nossa análise, a gente está se baseando nos comentários e notas de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Duas ótimas fontes. A nossa missão aqui é tentar entender por que um líder religioso usaria uma linguagem tão incrivelmente dura com uma das suas comunidades, né? Sim, ele pega muito pesado. A gente está falando de um escândalo, de disciplina e de uma ordem que, assim, à primeira vista, soa absolutamente chocante. E o autor já começa com os dois pés na porta. Sem nenhum aquecimento. Ele diz, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, e imoralidade tal que nem mesmo entre os pagãos se vê, a ponto de haver quem viva com a mulher de seu próprio pai. É um começo de tirar o fôlego. E o que o material de apoio nos mostra é que o escândalo aqui tem, duas camadas. Duas camadas. Isso. A primeira, claro, é o ato em si. Um homem da igreja está num relacionamento com a sua madrasta. O que já é bem grave. Mas a segunda camada, que para o apóstolo Paulo parece ser ainda pior, é a reação da comunidade. Ah, a reação deles. Exato. Ele diz que eles estavam orgulhosos, inchados. Em vez de estarem de luto, tristes com uma situação dessas, eles agiam com uma espécie de arrogância, ou, no mínimo, com uma tolerância passiva que beirava a aprovação. Espera, orgulhosos? Como assim? Orgulhosos de serem tão, sei lá, mente aberta a ponto de aceitar tudo? Exatamente. Essa é a interpretação mais provável que as fontes dão. Eles talvez se vissem como espiritualmente superiores, sabe? Tão cheios de graça que podiam simplesmente ignorar as regras morais básicas. Que loucura. E o que torna isso ainda mais absurdo, como as notas ressaltam, é que esse tipo de incesto era tabu até mesmo pela lei romana. Até os romanos achavam isso errado. Sim, o próprio Cícero, um político e filósofo romano, chamava isso de inacreditável e inaudito. Então a igreja de Corinto estava tolerando algo que até a sociedade secular, que não era nenhum modelo de virtude, considerava repulsivo. Entendi. O escândalo não era só o pecado, era a hipocrisia e a soberba da comunidade. Perfeito. Era essa combinação que era explosiva. Ok, a cena está montada. Uma igreja jovem, numa cidade portuária caótica, e um escândalo que choca até os vizinhos pagãos. Vamos analisar o problema em si. Paulo usa a palavra grega porneia, Isso. que geralmente é traduzida como imoralidade sexual ou fornicação. Mas essa palavra é mais ampla do que parece, não é? Muito mais ampla. Porneia era um termo meio que genérico, um termo guarda-chuva para qualquer tipo de atividade sexual fora dos laços do casamento. Ah, então cobria tudo? Tudo. Sexo antes do casamento, adultério, prostituição e, claro, casos extremos como este de incesto. O ponto do Paulo é que a comunidade cristã deveria ser um contraponto moral à cultura permissiva de Corinto, que era famosa por sua liberalidade. E a ironia cortante é que eles estavam falhando justamente nisso. E de uma forma espetacular. E a reação de Paulo a essa falha é zero diplomacia. Ele não manda uma comissão para investigar, não sugere um grupo de diálogo. Não, nada disso. Ele já chega com uma sentença. No verso 3, ele diz algo como: apesar de eu estar ausente em corpo, estou presente em espírito e já julguei essa pessoa. É um julgamento à distância. Mas é baseado num fato que era de conhecimento público, um escândalo notório. Ele sentiu que a situação era tão urgente, tão perigosa para a saúde da igreja, que não havia tempo para delongas. E aí vem a frase que faz todo mundo parar e coçar a cabeça. A grande frase do capítulo. A sentença no verso 5. Que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa frase é pesada. Uau, ok. Essa frase aterrissou com o peso de uma tonelada. Entregar a Satanás. De todas as coisas que ele poderia ter dito, ele escolheu essa. O que no mundo isso poderia significar de forma prática para eles? Soa como uma maldição. Pode parecer uma maldição, mas o que os estudiosos e os comentários revelam é o praticamente contrário. O contrário? Sim.
Pensa nisso não como uma condenação eterna, mas como uma espécie de cirurgia espiritual de emergência, e sem anestesia. Cirurgia de emergência. Gostei da imagem. Entregar a Satanás era uma expressão forte para a excomunhão. Significava remover oficialmente a pessoa da comunidade. Expulsar da igreja. Exato. Na mentalidade da época, o mundo de fora da igreja era visto como o território simbólico de Satanás. Então, ao expulsar a pessoa, a igreja estava, na prática, removendo a sua rede de proteção espiritual e comunitária. E a colocando de volta nesse ambiente externo. Isso. Mas por quê? Qual o objetivo de jogar alguém aos lobos, por assim dizer? A resposta está na segunda metade da frase. Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Ah, ok. A esperança era que o choque de realidade, a dureza da vida fora da comunidade de apoio, as consequências naturais e dolorosas do pecado dele, que tudo isso o levasse ao arrependimento. Então era uma medida de esperança, não de condenação. Exatamente. Totalmente contra-intuitivo. E a destruição da carne. Isso só é muito assustador. Ele está falando de uma doença literal, de uma morte. Como algo tão destrutivo poderia levar à salvação? Parece um paradoxo. É um paradoxo, mas um paradoxo terapêutico. A carne aqui, segundo as fontes, provavelmente não se refere ao corpo físico. Certo. Mas à natureza pecaminosa, ao orgulho, ao estilo de vida rebelde daquela pessoa. A ideia é quebrar essa atitude, é como um tratamento de choque. Entendi. A dor da exclusão e das consequências serviria para destruir o poder daquele padrão de pecado na vida dele, para que no fim, seu espírito, sua essência, pudesse ser restaurada e salva. A meta final sempre foi a redenção. Entendi. É uma lógica radical. E para justificar essa medida drástica que afetaria toda a comunidade, ele usa uma metáfora que qualquer pessoa daquela época entenderia na hora. Sim, uma imagem do dia a dia. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Uma imagem perfeita. Todo mundo ali já tinha visto uma massa de pão crescer. Você não precisa de 1 quilo de fermento. Uma pitadinha já muda a estrutura de tudo. É verdade. Paulo está dizendo que tolerar um pecado público e sem arrependimento não é um problema isolado. É um agente contaminador. A complacência, a atitude de não é problema meu, isso se espalha e corrompe a integridade de todo o grupo. É a ideia do uma maçã podre estraga o cesto. Ele está falando sobre a cultura da organização. Exatamente. É o que a gente vê hoje em empresas com culturas tóxicas ou em comunidades online. Se um comportamento destrutivo é normalizado, mesmo que comece com uma pessoa, essa normalidade se espalha e redefine todo o ambiente. E ele está, na prática, fazendo um diagnóstico cultural. Sim, ele diz que a cultura da igreja, que deveria ser de pureza e verdade, estava sendo ameaçada por esse fermento da arrogância e da maldade. E ele não para por aí. Ele conecta essa imagem do fermento com o evento central da fé deles, a Páscoa. Ele diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Como essas duas ideias se ligam? Na celebração da Páscoa judaica, era uma obrigação remover todo e qualquer fermento de dentro de casa. Era um ritual de purificação. O fermento simbolizava a corrupção do passado no Egito. Ah, claro. Paulo pega esse símbolo poderosíssimo e o aplica à vida cristã. Ele diz, agora que Cristo, o verdadeiro Cordeiro, foi sacrificado, nós vivemos numa Páscoa perpétua, portanto, temos que tirar o fermento velho da nossa vida comunitária. O fermento da maldade e da malícia, como ele fala. Isso. E viver com os pães sem fermento, que são a sinceridade e a verdade. Era uma forma de dizer, a nossa identidade foi mudada, então nosso comportamento precisa refletir essa nova realidade. Faz todo sentido. Mas aí a coisa parece ficar complicada na prática. Parece que os coríntios já tinham entendido uma instrução anterior dele de forma totalmente errada. Sim, ele precisa corrigir um mal-entendido. No verso 9, ele menciona uma carta que escreveu antes. Ele diz, eu já lhes disse em minha carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. E pelo visto, a reação dos coríntios foi de pânico ou confusão. Eles devem ter pensado, como assim? Exato. Corinto é uma cidade portuária, cheia de todo tipo de gente.
Para não nos associarmos com imorais, teríamos que, sei lá, nos mudar para o deserto, virar uma comunidade Amish. O que seria impossível, como ele mesmo admite. Exato. E Paulo precisa corrigir o curso, esclarecer. Ele diz basicamente: gente, calma. É óbvio que não estou falando das pessoas de fora da igreja. Certo? Se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. A minha instrução é muito mais específica e interna. E aí ele dá a chave. A ordem de não se associar é para com aquele que, dizendo-se irmão. Ah, essa é a parte crucial. Dizendo-se irmão. Sim, alguém que se identifica como membro da comunidade, mas vive deliberadamente num padrão de pecado público. Ele lista vários exemplos: ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado, ladrão. E ele é super específico sobre o que não se associar significa na prática. Com tal pessoa, vocês não devem nem mesmo comer. Exato. Hoje em dia a gente come com qualquer um, é algo casual. Mas essa ordem era uma bomba social naquela cultura, não era? Uma bomba social, exatamente. Compartilhar uma refeição no mundo antigo era um ato de profunda comunhão, aceitação, intimidade. Era como dizer: você é um dos nossos. Eu te aceito. Estamos em paz. Então recusar isso era um sinal muito forte. Fortíssimo. Recusar-se a comer com alguém era a declaração pública mais clara possível de que a relação estava quebrada. Era um sinal visual, inequívoco para toda a comunidade de que algo estava seriamente errado e não podia mais ser ignorado. Então, no fim das contas, a mensagem é: cuidem da sua própria casa. É isso que ele está tentando estabelecer. Perfeitamente. Ele encerra o capítulo com uma série de perguntas retóricas que definem as fronteiras da responsabilidade da igreja. Quais são elas? Ele pergunta: por que eu iria julgar os de fora? Não são os de dentro que vocês devem julgar? Deus julgará os de fora. E então vem o comando final, direto e sem rodeios: expulsem esse ímpio do meio de vocês. O princípio é cristalino, então. Sim, a comunidade é responsável por zelar pela integridade de seus próprios membros. O julgamento do resto do mundo não é tarefa da igreja, pertence a Deus. Eu entendo a lógica, mas para os ouvidos modernos, isso ainda soa incrivelmente julgador, excludente. Como essa abordagem se encaixa com a ideia de uma igreja que deveria ser acolhedora e cheia de graça? Essa é a tensão fundamental, e é uma ótima pergunta. O que os comentários nos ajudam a ver é que essa disciplina, por mais dura que pareça, não vinha de um lugar de ódio ou de superioridade. Vinha de onde, então? De um amor responsável. O objetivo não era simplesmente punir. Tinha um propósito triplo. Um propósito triplo. Primeiro, o amor pelo indivíduo, buscando a sua redenção. A esperança era que essa medida drástica o salvasse no final. Ok. Segundo, o amor pela comunidade, para protegê-la de uma cultura tóxica que poderia destruir a todos, como fermento na massa. E terceiro, o testemunho. O amor pelo testemunho da igreja no mundo. Como eles poderiam ser uma luz para Corinto se a sua própria casa estava mais escura que a rua lá fora? A credibilidade deles estava em jogo. Era uma forma de proteger a identidade e a missão da comunidade. Resumindo, então, os grandes pontos da nossa conversa. O que parecia um escândalo de imoralidade em Corinto era, na verdade, um sintoma de um problema muito maior, a arrogância da comunidade. Isso. A solução de Paulo, embora pareça extrema, era uma cirurgia de emergência que visava restaurar a pessoa e, ao mesmo tempo, proteger a saúde de todo o grupo. Exato, os dois lados. E, talvez o mais importante, fica clara essa distinção crucial. A responsabilidade da igreja é com os de dentro, enquanto o julgamento dos de fora pertence somente a Deus. Exato. E isso tudo nos deixa com uma questão final, uma pergunta espinhosa para hoje, né? Qual seria? Em uma cultura que valoriza, e com razão, a tolerância, a inclusão e o não julgar como virtudes máximas, como uma comunidade, seja uma igreja, uma empresa, um grupo de amigos ou até uma família, Sim. como pode equilibrar a graça e o acolhimento com essa necessidade de responsabilidade mútua e de manter seus próprios valores? Onde fica a linha tênue entre um amor que acolhe e um amor que confronta? Uma pergunta difícil. Como aplicar esses princípios sem cair nos extremos de um legalismo frio e julgador, de um lado,
ou de uma indiferença conivente que deixa o fermento se espalhar do outro. É uma corda bamba que todo grupo que se preza precisa aprender a atravessar.